Você já chegou em algum lugar completamente esgotado? Não só com o corpo cansado, mas com a alma pesada. Como se algo dentro de você estivesse sempre com sede e nenhuma água do mundo fosse suficiente para matar essa sede. Hoje, o Evangelho nos leva até um poço no meio do dia mais quente do mundo, onde Jesus encontra uma mulher que ninguém queria ver. Uma mulher que carregava o peso de uma vida inteira de escolhas. E é exatamente para ela que Jesus revela pela primeira vez quem ele realmente é. Fique até o final, porque talvez você seja a pessoa que Jesus está esperando hoje, junto ao poço. Para entender o que acontece nesse evangelho, precisamos entender o peso de um único detalhe. Jesus atravessou a Samaria. Os judeus da época não faziam isso. Davam uma volta enorme só para não precisar passar pela terra dos samaritanos. Os samaritanos eram considerados impuros, um povo meio judeu, meio gentio, misturado, rejeitado, desprezado. Você conhece essa sensação? De ser olhado como quem não pertence? De sentir que tem alguma coisa errada em você que todo mundo vê? A mulher desse evangelho sabia muito bem como era isso. Ela ia buscar água no meio-dia, não pela manhã, como todo mundo, mas no horário mais quente, quando o sol castiga e o poço fica vazio. Porque ela sabia que nessa hora ninguém estaria lá. Ela escolhia o sol ao invés dos olhares. Quantas vezes você fez isso? Escolheu um caminho mais difícil só para não ter que enfrentar o julgamento das pessoas? E foi exatamente nesse lugar de solidão que Jesus a esperava. Não por acaso, mas porque ele foi até lá por causa dela. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher. Está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu, que estou falando contigo."
Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe o que mais me toca nesse evangelho? Jesus estava cansado. O texto diz isso claramente. Ele estava cansado da viagem. Sentou-se junto ao poço. Era meio-dia. O sol queimava. E mesmo assim, mesmo cansado, com sede, com fome, Jesus não estava pensando em si mesmo. Estava pensando nela. Jesus te encontra no seu cansaço. Não quando você está bem apresentável, não quando você resolveu tudo, mas exatamente quando você está lá, no seu meio-dia mais quente, carregando o peso de uma história que você não escolheu. A mulher tinha 5 maridos. A Bíblia não julga isso. Jesus não julga isso. Ele só pergunta: você tem sede? Tem uma coisa que me parece muito importante aqui. Jesus pede água a ela. Não chega dando, não impõe, não diz: venha, precisa de mim. Ele diz: me dá de beber. Porque às vezes o amor precisa primeiro criar uma relação, antes de oferecer a água que transforma. E quando ele revela o dom de Deus, quando fala da água viva, ela não entende ainda completamente, mas ela sente. Algo dentro dela responde: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Essa é a oração mais honesta da Bíblia. Uma mulher cansada de buscar algo que nunca sacia, pedindo finalmente a coisa certa. E Jesus revela: eu sou. Não diz: eu tenho o Messias. Não diz: conheço o Messias. Diz: sou eu, aqui, falando com você agora. A maior revelação da história foi feita a uma mulher rejeitada, num poço esquecido, no meio do dia mais quente. Isso significa para você e para mim que não existe lugar tão escondido onde Deus não te encontra, que não existe história tão complicada que Ele não possa transformar, que água viva não possa saciar. E tem mais uma coisa linda. Depois de encontrar Jesus, a mulher largou o cântaro, aquele mesmo cântaro que ela carregava sozinha todo dia, e foi contar para todo mundo. Quando você encontra a água viva, você larga os pesos, e a alegria que não cabe em você vira testemunho. Vamos fazer juntos uma oração? Pode fechar os olhos se quiser, e deixar essas palavras saírem do coração. Senhor Jesus, eu também chego até o poço cansado de buscar coisas que não saciam, cansado de carregar histórias pesadas, de tentar me esconder para não ser julgado. Hoje eu te peço o que a mulher do Evangelho pediu. Dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Que a tua presença seja mais real do que o meu cansaço. Que a tua voz alcance os lugares mais esquecidos dentro de mim. E que depois desse encontro, eu também possa largar o cântaro e ser testemunha da tua graça. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Pode ser só um amém, ou pode contar como esse evangelho falou com você hoje. Se inscreva no canal. Todo dia, uma nova mensagem para iluminar o seu caminho. Que a água viva de Jesus sacie o seu coração. Até a próxima mensagem. Que Deus te abençoe.